Olá, vamos falar sobre membrana celular e sobre o seu modelo em mosaico fluido. Nesta matéria nós temos dois conceitos base a reter, para além dos outros associados, mas os principais são: a membrana biológica é semipermeável e regula as suas interações com o meio ambiente, e o segundo, que a membrana biológica é uma estrutura dinâmica e fluida e que movimenta os seus constituintes em resposta às necessidades da célula. Na realidade, isto aqui é o que constitui mesmo a ideia do mosaico fluido, mas já vamos explicar isto um pouco mais em detalhe. Obviamente que, para isto, vocês têm de relembrar qual é que é a composição da membrana biológica. A constituição base das membranas biológicas, portanto, é uma bicamada de fosfolípidos, se vocês se lembram, bicamada lipídica, na qual se inserem e distribuem moléculas proteicas. Okay? Esta estrutura relaciona-se, obviamente, com a função das membranas biológicas da célula, sejam elas a membrana plasmática, que é a membrana que separa a célula do exterior, ou as membranas das diversos constituintes dos organelos das células, no caso das células eucariotas. Bom, mais uma vez, portanto, a forma das membranas celulares baseia-se na forma dos lípidos, proteínas, carboidratos que as compõem. E estas estruturas dão à membrana celular a sua capacidade de controlar as relações entre a célula e o meio exterior, aquilo que vocês ouvem falar como o transporte celular. A membrana biológica é uma bicamada que pode tomar diversas formas, e destas nós destacamos a micela e a bicamada lipídica. Portanto, na realidade, o que acontece é que, dada a sua natureza, os fosfolípidos orientam-se espontaneamente com a cabeça polar para o exterior, e, que é um meio aquoso, e as caudas apolares para o meio interior hidrófobo, formando, portanto, essas micelas ou bicamadas lipídicas, com esta zona aqui apolar e a zona polar para fora. No caso dos lipossomas, os lipossomas são vesículas formadas por bicamadas lipídicas, como vocês estão aqui a ver, neste caso, portanto, a zona do meio também é uma zona polar, e estas estruturas são formadas artificialmente e são atualmente utilizadas como vetores para transporte e entrega de determinados compostos químicos, que são muitas vezes utilizados no tratamento de doenças como o cancro ou outras situações clínicas. Bom, aqui está, formada por fosfolípidos. Ora bem, se vocês se lembram o que é um fosfolípido, vamos mostrar aqui várias formas de um modelar. Portanto, temos uma cabeça fosfato, que é o PO3, está ligada a esta zona que aqui está, que no fundo funciona como a parte básica de uma molécula de glicerol, com 3 carbonos, e 2 OHs, 2 dos quais estão substituídos neste caso por 2 cadeias fosfolipídicas, e o terceiro pelo grupo fosfato. Também podemos modelar desta maneira, enfim, um esquema que nos facilita desenhar a estrutura. A cabeça de fosfato, que é hidrofílica, interage com a água com facilidade, e a zona interna dos ácidos gordos, que é hidrofóbica, e uma vez que é hidrofóbica tende a fugir da água. Bom, aqui temos nós a bicamada de fosfolípidos, e aqui um modelo um pouco mais complexo. Portanto, no fundo, nós temos não só os fosfolípidos, bicamada, portanto, com as zonas apolares viradas para o interior, que são as cadeias de ácidos gordos, e as zonas de fosfato viradas para fora, para o meio apolar, que estão atravessadas por estas estruturas que vocês se devem lembrar como proteínas. Para além disto, estas pequenas cadeias de polissacáridos ou sacáridos. E portanto temos o meio exterior, o meio interior da célula, isto no caso da membrana plasmática, mas podemos fazer a mesma coisa, o mesmo esquema para as membranas dos organelos, em que isto poderá ser o meio exterior, portanto será o citoplasma, e a parte interior, que é o interior do organelo. Membrana celular, e temos assim bicamada lipídica, as proteínas, algumas das proteínas. Este é um caso particular, que é uma proteína canal, que é uma proteína que facilita, no fundo, o transporte ou a passagem de substâncias de um lado para o outro da célula, ou daqui ou para dentro. Pode ser transporte passivo ou ativo. As cadeias de carboidratos, que aqui estão, ligadas quer a lípidos, quer a proteínas. Aqui está um modelo um pouco mais complexo da membrana plasmática, que inclui as moléculas de colesterol,
os glicolípidos, portanto, lípidos glicosilados, neste caso um fosfolípido associado a uma cadeia de sacáridos, e uma glicoproteína, proteína glicosilada, portanto, associada também a um carboidrato. Temos aqui proteínas integrais, muitas vezes também chamadas proteínas intrínsecas. As proteínas integrais podem atravessar a membrana de um lado ou outro, ou apenas parcialmente. Portanto, será apenas uma proteína que funciona de um dos lados da membrana e que não atravessa completamente até o outro lado. Para além disso, temos as proteínas periféricas ou extrínsecas, portanto, extrínsecas à membrana, associadas apenas à membrana e que muitas vezes estão associadas a outras proteínas que lá se encontram. E temos ainda os filamentos do citoesqueleto associados à membrana plasmática. Aqui temos, mais uma vez, as membranas periféricas, que se ligam apenas de um dos lados da bicamada, e as integrais, que a atravessam de um lado ao outro. Estas proteínas têm uma série de funções, entre as quais enzimas, proteínas de transporte, quer seja de compostos orgânicos, quer seja de compostos orgânicos, quer seja ainda de eletrões, e vocês mais tarde vão chegar a essa parte. Esta estrutura é algo que está fluido, e é fluido por várias razões. Bom, para além disto ter uma certa flexibilidade, como vocês sabem, os lípidos da bicamada são móveis, portanto eles podem movimentar-se, alteram com frequência a sua posição dentro da camada, podem mesmo movimentar-se portanto, para além do lateralmente. Os colesteróis também podem mudar-se e juntar-se todos numa determinada zona. Eles também mudam, por exemplo, os fosfolípidos podem mudar por movimentos chamados de flip-flop. Flip-flop é como que uma rotação, portanto, por exemplo, estes, um grupinho de fosfolípidos passam para o outro lado. Em que, portanto, eles saltam de uma camada para a outra metade. As proteínas também se podem mover lateralmente no plano membranar. De acordo, portanto, com o modelo do mosaico fluido, temos ainda que conjuntos de moléculas formados por lípidos e proteínas formam um mosaico fluido que se desloca no plano da membrana, de um lado para o outro. Todos estes movimentos têm a ver com as necessidades da célula. Se a célula precisa de determinadas proteínas que têm uma determinada função de transporte apenas numa das regiões da célula, elas vão se movimentar para aquela zona onde têm essa função. Ora bem, as membranas biológicas têm como função, como vocês sabem, por um lado a delimitação celular dos organelos, mas também a regulação das interações celulares com o meio exterior a essas estruturas, seja ela a membrana citoplásmica ou plasmática, quer seja a membrana biológica que faz parte dos diferentes organelos. As membranas biológicas têm, portanto, uma permeabilidade seletiva a diversos compostos, moléculas, macromoléculas ou outras estruturas, e fazem-no através de diversos processos de transporte, dos quais os principais estão aqui. Portanto, há o transporte passivo, como por exemplo a difusão e a osmose. Há o transporte ativo. Uma das grandes diferenças entre eles é que no passivo não há utilização, não há gasto energético, enquanto que no ativo há gasto energético. Além disso, o transporte passivo faz de uma zona de maior concentração de uma determinada substância para uma zona em que ela é de menor concentração, através da membrana. O transporte ativo faz-se ao contrário, de uma zona em que ela é menos concentrada para uma zona em que é mais concentrada. Isto vai ser estudado posteriormente. Vou acabar com este exemplo, em que nós temos, portanto, do sistema circulatório para a zona dos rins, portanto, é a seleção dos compostos que não interessam do sangue para a passagem para a urina, e o que aqui está modelado é a passagem de determinados compostos, portanto, estes branquinhos passam facilmente através da membrana para o lado onde se acumula a urina. Outros compostos, como por exemplo os cor-de-rosa, entram para o outro lado, uma vez que passam da zona de maior concentração para a zona de menor concentração. No entanto, a membrana não os quer do outro lado e, portanto, puxa-os de novo. E, portanto, relativamente a esses compostos, ela está a fazer um transporte ativo, está a puxá-los de novo de volta para o sangue. E estes grandes não chegam nem a passar, nem de uma maneira nem de outra. Pronto. Portanto, por hoje é tudo e espero que seja útil. Até à próxima.